Bom dia! Nós vamos ver hoje o socialismo a partir do século XX, porque algumas coisas relacionadas ao comunismo não foram suficientemente colocadas na aula que a gente fez por último. Vamos entender, portanto, mais o texto de hoje para termos uma noção melhor do significado de comunismo. Comecemos por entender o seguinte: o comunismo e o socialismo são partes distintas de um processo de revolução. Nós temos o povo lutando para se libertar e dentro desta luta passa-se por algumas etapas. A primeira dessas etapas é o socialismo e a segunda, é claro, é o comunismo. Qual é a grande diferença entre um e outro? A diferença é que o socialismo, ele é o primeiro momento dessa luta do povo pela sua libertação. O povo passa pelo primeiro momento, enfrenta o capitalismo e o supera, mas não o supera totalmente. Na fase do socialismo, algumas coisas do capitalismo ainda são mantidas. Que coisas são essas? Por exemplo, a burocracia e a presença do aparelho estatal repressivo e jurídico. Isso não sai. Quando a gente passa para a segunda fase, que é a fase propriamente dita do comunismo, aí nós temos a supressão total da sociedade de classes, temos a abolição da propriedade privada e temos o Partido Único, temos ainda a democratização dos meios de produção e temos o controle das riquezas pelo Estado. E o último é o desaparecimento do próprio Estado. Então essas são as características do comunismo. E aí a gente entende uma diferença básica. O comunismo é a fase final do processo de revolução que o povo faz para enfrentar o capitalismo. E aí você pode perguntar, mas por que essa revolução? O que move o povo a querer fazer uma revolução desse tipo? E a resposta é simples. O que move é a constatação de que o capitalismo não é capaz de criar uma sociedade igualitária. O comunismo tem em suas ideias exatamente esse ideal, criar uma sociedade igualitária. É claro que aí a gente vai ter um problema, que é o seguinte, as pessoas podem perguntar, os países comunistas, eles criaram essas sociedades igualitárias? Primeiro vamos dizer que nunca houve um país comunista. Houve alguns arremedos de experiências que tentaram ser comunistas ou socialistas. Uma das principais experiências desse tipo é a da União Soviética, criada pela Revolução Russa de 1917, onde se tentou pôr em prática a teoria de Marx. Isso foi levado a termo por Lenin e muitas coisas foram implantadas nesta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por exemplo, veja alguma dessas coisas que foram trazidas do marxismo. Primeiro, o próprio marxismo tornou-se uma doutrina oficial e houve a supressão da propriedade privada, portanto, um dos elementos da teoria marxista. Houve a supressão da propriedade privada dos meios de produção, houve a planificação da economia, houve a reforma agrária e a nacionalização dos bancos e das fábricas. Stalin, então, vai deixar a coisa mais ou menos nesse nível. Lenin vai deixar nesse nível. Com Stalin, posteriormente, a gente vai ter uma faceta mais autoritária. E aí que o socialismo russo, que muitas vezes é chamado de comunismo, vai carregar uma pecha que as pessoas hoje põem como sendo característica primordial do comunismo. Na verdade, não é, mas houve isso na experiência socialista
russa. Que coisa é essa? É a do autoritarismo e a do totalitarismo. Vamos falar um pouquinho de Gramsci, porque ele vai continuar uma leitura da teoria marxista, fazendo algumas críticas ao próprio marxismo tradicional. O Gramsci era um marxista, mas ele não vai aceitar tudo do Marx. Ele vai ser um dos caras que vai teorizar a respeito da importância do intelectual orgânico. Ele vai dizer que estes intelectuais devem existir, porque a gente percebe que hoje o papel das instituições da sociedade civil, tais como igreja, escolas, partidos políticos, a imprensa, o papel dessas instituições hoje é ser um elemento que difunde e preserva a ideologia da classe dominante. Então, a ideologia da classe dominante, é claro que é uma ideologia de opressão ao povo, ao trabalhador, ao proletário. E o proletário precisa se livrar disso. Daí a necessidade de que se crie intelectuais orgânicos. Estes intelectuais orgânicos serão pessoas que irão pensar a situação do oprimido e criar uma proposta de libertação. Aí a gente vai ter o quê? A situação seguinte: nós temos a necessidade da hegemonização da classe. O que é isso? Isso significa que a classe trabalhadora, a classe oprimida, precisa pensar do mesmo modo. Se essa classe não consegue criar uma mentalidade que vá ao encontro das necessidades dela, mesmo que elas façam a revolução, eles continuarão pensando diferente. Se as coisas são assim, é preciso que hajam pessoas que pensem isso. Essas pessoas, que são os intelectuais orgânicos, podem ser pessoas de fora do grupo do proletário, mas que pense como proletário, ou pode ser pessoas, e deve ser, seria até melhor que fosse, pessoas do próprio proletariado. Muito bem. O Gramsci vai valorizar a atuação dos partidos políticos como um elemento que organiza a atividade das massas, e também ele vai valorizar o papel da escola como um meio de democratização da cultura e do saber. Quer dizer, a escola, ela pode ser um meio que ajuda a criar alienação, ela pode ser um meio que repassa aquilo que a ideologia dominante, aquilo que a ideologia dos opressores querem. E muitas vezes a escola foi espaço disso. Mas ela também pode ser um espaço de libertação. Ela também pode ser um espaço de democratização da cultura e do saber. Quando a cultura e o saber são democratizados, as pessoas passam a tender não pensar mais com o pensamento dos outros, mas pensar com o próprio pensamento. E quando elas pensam com o próprio pensamento, aí elas têm mais condição de entenderem a real situação pela qual elas passam. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pensa que passa por uma situação porque outros leram a situação nossa por nós e nos disseram, puseram-nos em um lugar que eles acham que é o nosso, e nós assumimos isso. Quando nós mesmos passamos a pensar por nós, nós descobrimos muitas vezes que não estamos falando por nós mesmos, mas só repetindo coisas que o opressor pôs em nossa boca. A escola de Frankfurt será o terceiro momento de nossa aula, e ela será uma crítica que muitos pensadores vão fazer a respeito da chamada teoria tradicional da sociedade. Pois bem, eles vão criticar o dogmatismo do leninismo e também do stalinismo, e vão criticar uma concepção naturalista da história do positivismo. A primeira crítica aqui da escola de Frankfurt é o seguinte, é que os marxistas vão dizer que a revolução precisa ser uma coisa que aconteça sem que se poupe nada. Até a violência pode ser uma coisa necessária.
O pessoal da escola de Frankfurt vai dizer que pela violência não. É preciso que haja revolução, é preciso que o povo se liberte, mas sem que se apele para a violência. Eles têm, portanto, esse limite. Eles não acharão que a violência será um elemento necessário de um estágio de libertação da luta do povo. Os frankfurtianos também vão criticar a noção de progresso, porque o progresso não é necessariamente melhoria de vida para todos. O progresso é, muitas vezes, melhoria de vida para a cidade, mas uma cidade que não é para o seu povo. É uma cidade que é para as classes dominantes, para os empresários, para os latifundiários, os banqueiros, etc. Além disso, eles vão denunciar a perda da autonomia do sujeito, que foi docilizado tanto pela sociedade industrial como pelas regressões à barbárie. O sujeito pode ser docilizado nesses dois moldes. Então, pela sociedade industrial nós já vimos essa docilização, vimos que o trabalho dociliza, ele impõe um horário, impõe um jeito de trabalhar, impõe uma quantidade de produção. Tudo isso são formas de docilização que terminam tirando do sujeito qualquer possibilidade de iniciativa. Mas existe também a regressão à barbárie, que é a expressão dos estados totalitários. Aí é outra forma de docilização, de gadificação, que é aquela coisa em que os súditos mitificam o seu líder numa condição tal que eles são capazes de fazer qualquer coisa por este líder. Por fim, para terminarmos a nossa aula, vamos tratar do fim da utopia socialista. Como é que fica? A pergunta aqui é essa. Como é que fica a questão do socialismo? Acabou? Porque todos os países onde foi implantado, parece que não deram certo. Então, como é que fica essa questão? Vários pensadores, vários intelectuais se puseram estas perguntas e pensaram a respeito de uma resposta a ela. Pois bem, o que esses caras vão dizer? Primeiro, eles vão repensar o socialismo na sociedade globalizada, porque uma coisa é pensar o socialismo na sociedade antes da globalização. Agora a pergunta é, será que há condição de se viver um socialismo em uma sociedade globalizada? Nós vamos ficar com duas respostas para as questões referentes à possibilidade ou não de um socialismo ainda vigir na atualidade. Primeiro, o sonho não acabou. Significa o quê? O socialismo quer uma sociedade de iguais. Uma sociedade onde não haja apropriação, onde uns se apropriam do que é produzido por outros e aqueles que produzem praticamente não fiquem com nada, porque o dono dos meios de produção se apropriou de tudo. Então, que haja uma partilha melhor, que haja menos exclusão. Esse sonho não pode acabar. Não se pode torcer para que um socialismo morra, porque é o mesmo que torcer para que a sociedade abra mão definitivamente de ser igualitária. É preciso continuar um sonho. Você pode até chamar isso de outra coisa, se não quiser aceitar o nome socialista ou comunista, ok. Mas é inadmissível que nós não sonhemos com a sociedade onde as pessoas tenham seus direitos e tenham possibilidades de crescer, de serem algo. Então o sonho da busca da igualdade precisa continuar. Isso é ser socialista. E por último, entender o seguinte: o fato de que o capitalismo parece vencedor, ele se impõe nas maiores sociedades da contemporaneidade, não indica que ele é a melhor resposta. O capitalismo tem umas contradições que ele não consegue esconder. Por exemplo, o capitalismo não esconde que ele é discriminatório. Ele é priorizador de classes. Prioriza certas classes em detrimento de outras classes. Qual a classe que é priorizada? É a classe dos donos dos meios de produção. E qual a classe que é menosprezada? É a classe do trabalhador.
do proletário, do povo. Por hoje é só. A questão